Desde que eu ganhei meu PS4, eu venho tendo essa reflexão na minha cabeça. Qual é o sentido de fazer 100% em um jogo? Conquistar todos os achievements, platinar, miletar, mesmo que esses achievements sejam extremamente específicos e beirem o ridículo. Pra você que tá por fora, essas são gírias do mundo dos gamers, nos consoles, porque eu acho que esse tipo de endeusamento em conquistas não existe em PCs. Afinal, o sistema de conquistas da Steam é meio merda. Em PlayStation e Xbox existe essa coisa de pegar todos os achievements que o jogo te oferece. E a parada é que em todo jogo vão ter aqueles achievements fáceis que você certamente vai pegar sem querer só jogando. Mas aí é quando você abre a seção de conquistas e você se depara com as conquistas mais absurdas e raras possíveis. E sempre tem aquelas bem complicadas que você tem que se dedicar um bom tempo pra pegar elas. Ah, mas é só isso? Sim, é só isso. Ok, não é só isso. O jogo te recompensa com um troféu especial ou só ter no teu perfil o jogo em 100% pra ficar bonitinho. A galera do PlayStation chama isso de platinar. O sistema de conquistas da PlayStation é dividido em troféus, e quando tu consegue a última, tcharam, troféu de platina, que é um troféu bonitinho, azulzinho, que fica ali separado no teu perfil. E a galera do Xbox chama isso de miletar. Miletar é quando você conquista todos os achievements fazendo assim os 1000G. E pra que isso serve? Bom, eu posso citar aqui alguns benefícios bem úteis como autoestima, esfregar na cara do amigo que você é foda, ter um perfilzinho bonitinho e autoestima. Então um grande questionamento que eu faço é: vale a pena você passar noites jogando um jogo que você já terminou por causa de um troféu bonitinho? Vocês certamente já sabem. E foi isso que aconteceu. Eu peguei o PS4 e entrei em estado de êxtase. E com toda certeza, naquele momento, eu era o homem mais gamer do mundo. E nessa fase eu já tinha ouvido bastante a palavra platinar vinda dos meus amigos, então eu meio que já tinha uma noção do que era. E eu lembro que um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu peguei o PS4 foi Little Nightmares, o primeiro. E como era um jogo que eu curtia muito, eu pensei, hehehe, vou platinar. E lá fui eu, abri um guia de troféus no celular e os troféus do Little Nightmares eram meio interpretativos, mas eu não liguei muito. Ele se resumiu em pegar todos os colecionáveis e fazer umas paradas aleatórias, tipo jogar umas comidas numa panela e pular sobre uma cama. Ok, e eu fiz. Eu passei o dia inteiro quebrando todas as bonecas, abraçando todos os nomezinhos, até sobrar só um. Ah, no meio disso eu fui comentar com um amigo meu que eu tava fazendo, e foi só aí que eu descobri o que realmente era uma platina. E que aquele troféuzinho bonito não tinha em todos os jogos. Exatamente, Little Nightmares não tem troféu de platina. Ok, calma, você já chegou até aqui, só falta um troféu, você vai terminar. E foi aí que eu entendi o que significava aquele último troféu chamado Dura até a Alma. Terminar o jogo em menos de 1 hora sem morrer. E olha que eu até tentei. Eu fiz uma live sem contar para ninguém que esse era o real objetivo pra não soar vergonhoso quando eu morresse em 5 minutos porque eu não tenho noção de profundidade e pisei em falso e caí. Não, sai. Então, como vocês podem ver, a minha primeira experiência com a platina não foi muito satisfatória. Na real, eu só fui ter a minha primeira platina quando eu joguei a Way Out com um brother. E por ideia dele, a gente platinou. Tipo, what the fuck? Irmão, eu passei o dia inteiro tentando pegar um troféu que nem existia, e esse a gente pegou mole assim? E foi assim que eu descobri que a vida é injusta. Na verdade, existem platinas tranquilas e algumas difíceis. Faz parte. Mas não tem problema. A graça mesmo das platinas é a raridade dela. E seguindo a lógica, quanto mais raro, mais difícil. E eu comecei a imaginar o quão gratificante seria ter várias platinas, porque eu não conseguia parar de olhar pra minha primeira e única platininha. Depois disso, eu admito que eu comecei a ter uma certa ambição por platinas. Eu comprava um jogo e a primeira coisa que eu fazia era olhar os troféus pra já saber se era ou não viável. E mano, eu não concordo com isso. Eu sempre acreditei que a primeira experiência com o jogo tinha que ser puramente por diversão e prazer. Então não foi legal isso. Eu platinei Life is Strange 2, Last of Us 2, Spider-Man, Hellblade, que são jogos incríveis, que eu amo muito. Mas de repente, do nada, eu comecei a ter uma paranoia de que eu não tinha mérito por nenhuma daquelas platininhas. Eu fiquei olhando pra elas e percebi que todas eram fáceis. Eu tava me sentindo um tanto mal, sabe?
porque de uma hora pra outra eu joguei fora o meu próprio progresso por pensar que eu não tinha feito nada demais ali. Eu ficava vendo vídeos e conversando com meus amigos sobre qual platina eles tinham maior orgulho. E a resposta era sempre uma platina difícil, uma platina rara, uma platina que levasse meses. E eu sentia que eu precisava de uma pra ter algum mérito de verdade. E eu sabia que jogo seria essa platina. Shadow of the Colossus tinha sido uma das experiências mais diferentes que eu já tinha tido num jogo. E eu facilmente me encantei com o universo, com a vibe solitária do jogo, a vastidão morta e ao mesmo tempo muito viva daquele mapa. E eu pensei, vai ser uma jornada prazerosa platinar esse jogo. Ai, caralho. Eu já tinha pensado em platinar a primeira vez que eu joguei, porque pensava que matar Colossus era a única coisa que tinha pra fazer naquele jogo. Se você conhece um pouco de Shadow of the Colossus, você sabe que eu tava muito errado. Daí eu desisti na hora que eu vi esse troféu. Mas então vamos lá. Depois de derrotar os 16 Colossus e terminar o jogo, você fica com mais ou menos 30% de progresso. O primeiro troféu que eu me comprometi a pegar era o de fazer todas as manobras com a Agro, porque parecia muito fácil. Mas não, porque esse jogo tem uma mecânica que eu acho muito interessante, aliás, de que você não controla a Agro, você controla o Wander, que tenta controlar a Agro. Ou seja, ela não vai te obedecer completamente. Então eu demorei uns 20 minutos pra conseguir fazer todas essas manobras. Depois desse eu peguei um de matar um colosso no modo recordação. Fácil. E agora vem o fudido. Fauna da Terra. Ah, esse troféu. Basicamente eu tenho que interagir com todo animal do jogo. E olha em volta. Como vocês podem ver, temos uma bela fauna. Tinha uma tartaruga no meio de um deserto, um peixe que ficava num riacho ao redor de um templo, uns pombos que ficavam ao redor da Mono pra fazer esse visual cinematográfico, e a porra do falcão. Os falcões não tinham um lugar certo para aparecer. Eles ficavam sobrevoando em ambientes mais abertos assim, e o macete que eu vi para conseguir interagir com eles era cavalgar por um lugar aberto até aparecer um sobrevoando você. Então você rapidamente sobe na Agro, pula e agarra. Se você não pensar rápido, você se fudeu. Falou! Eu não conseguia, cara. Eu tentei até não aguentar. Eu não conseguia, cara. Eu tentei até não aguentar mais. Eu não conseguia pegar aquele falcão. Próximo troféu. Tem essa caverna aqui e você tem que dar uma flechada nesse barril. Derrotar o 8º colosso antes que ele desvire. Derrote o 3º colosso sem quebrar o seu protetor de pulso. Obtenha todos os itens do ataque cronometrado, o que já triplica o seu tempo de jogo. Demônio da velocidade. Zerar o jogo no difícil em menos de 5 horas, 41 minutos e 28 segundos. Mortal destemido. Deixe as barras de vida e estamina de Wander no máximo. Meu irmão, as barras desse jogo podem chegar até a metade da tua tela, eu não tô nem brincando. E o jeito mais rápido de upar as barras são matando colossos. Então eu descobri que o jeito mais rápido de upar era fazendo infinitos saves e começando o New Game Plus toda vez que você matava o primeiro colosso. Porque assim eu voltava do começo do jogo, porém com as mesmas barras. E o colosso mais fácil e perto de matar era o primeiro, levando em média 2 minutos para chegar nele, escalá-lo e matá-lo. E eu fiquei fazendo isso por dias e dias e dias. Eu fazia isso ouvindo podcast, eu fazia isso em call com meus amigos, até que eu finalmente tivesse uma barra de energia suficiente para escalar o templo e comer o fruto proibido e... o quê? Quantas noites eu não durmo? No meio dessa jornada, eu comecei a me questionar. Até onde vale a pena se dedicar por uma platina? Eu já não tava mais me divertindo com o jogo. Ficar derrotando o mesmo inimigo de novo e de novo não tinha mais graça. Era só repetitivo. E eu já não aguentava mais ouvir a música do jogo. E olha que Shadow of the Colossus tem pra mim a melhor trilha sonora da história dos videogames. Eu tava completamente obcecado por aquela platina. Então eu parei? Claro que não, eu já tinha gastado meses naquele jogo, eu não ia simplesmente desistir. Eu escalei aquele templo. Comi o fruto proibido. Cruzei a ponte da Forbidden Lands.
E agora só faltava aquele maldito falcão. Felizmente eu descobri que havia uma certa localização onde um falcão passava, que batia exatamente como o santuário. Então eu só tinha que escalar o santuário e esperar. E assim eu consegui essa print maravilhosa, de eu agarrado num falcão em cima de um precipício. E eu terminava minha longa jornada. Eu finalmente era um dos poucos seres humanos no planeta que tinha platinado Shadow of the Colossus. E qual a conclusão que eu tirei de tudo isso? Então, não tem nada de surpreendente no que eu vou falar. Platinas não são pra todo mundo. Cada um vai ter seus motivos e suas motivações pra correr atrás de um troféu. Alguns vão achar isso muito foda e outros vão achar a maior inutilidade. E tá tudo bem. Existem muitos motivos pra fazer alguém se dedicar tanto a isso. Sério, vocês não iam acreditar no que uma competição mútua entre amigos é capaz de fazer. Ou até como uma filosofia, como o Cross leva. Eu desempenhei 100% de um trabalho, eu estudei 100% de um trabalho, eu me envolvi 100% em algo, então eu tenho 100% de propriedade para falar daquilo, certo? A verdade é que nada nessa vida que é feita pra te fazer bem deve te fazer mal. E se isso acontece, é porque tem alguma coisa errada. A gente não pode deixar nossas obsessões destruírem as coisas que amamos. O que eu não enxergava é que nunca houve nada de errado com as minhas platininhas. Elas eram jogos que eu amava, jogadas com muito amor, mas eu as negligenciei. Fazer 100% é um hobby. Uma coisa é pra ocupar o seu tempo. Uma maneira de aumentar a vida útil do seu jogo. Uma coisa é se colecionar, pra se olhar e orgulhar de um feito pessoal seu. Por exemplo, eu particularmente sempre olhei pras platinas como um legado que eu estaria deixando pra mim mesmo. Eu não vou ter tempo de virar noites jogando videogame por causa de um ícone de um troféu. Daqui a não muito tempo, eu vou ter responsabilidades e outras coisas mais importantes a se preocupar. E eu quero poder olhar pra minha conta da PSN e poder falar: eu até que sou foda.